Alô pessoal, direto ao ponto aqui, e é direto ao ponto mesmo, porque a torcida do Grêmio, ela vive nesse momento um misto de medo e irritação. Por que isso? Porque ela não está vendo a direção se movimentar com a rapidez que ela, a torcida, exige na hora da contratação de reforços. Ela está com medo de que o time do Grêmio não conte com as novidades necessárias para fazê-lo jogar em 2025 mais do que jogou em 2024. Medo, portanto, de um time fraco, de um time incapaz e irritação com o atual departamento de futebol do Grêmio, que eu sei, recém assumiu, mas a tarefa num clube grande, e certamente o Alexandre Rossato e o Guto Peixoto sabem disso, porque são homens vividos já dentro do Grêmio, eles sabem que o torcedor tem pressa. Eles sabem que o torcedor não tem paciência e o torcedor do Grêmio, a essa altura, basta ler os comentários postados em todos os vídeos que existem no YouTube, basta consultar rapidamente as redes sociais, Twitter, por exemplo, que é a mais forte delas, para perceber que o torcedor do Grêmio já está incomodado com o atual departamento de futebol, não está enxergando no horizonte as providências, as medidas que ele, torcedor, julga necessárias para este ano de 2025. Nesse contexto, o técnico Gustavo Quinteiros está chegando nesse domingo e certamente já sofre a sua primeira decepção. O Quinteiros, com toda certeza, imaginava que no seu desembarque na capital gaúcha, algum nome já teria sido contratado, algum nome já estaria pelo menos bem encaminhado, e isso não está acontecendo. É a primeira decepção do novo técnico do Grêmio. A ideia era que o Grêmio contratasse pelo menos 6 reforços, que ele abrisse a temporada de 2025 com 6 reforços, e essa temporada será aberta na próxima quarta-feira, dia 8. Apenas um reforço deverá ser apresentado, apenas o lateral direito João Lucas, e convenhamos, não é essa a maior necessidade do Grêmio nesse momento. O Grêmio tem que trazer, e essa era a projeção do departamento de futebol, 2 zagueiros, um volante com características diferentes dos volantes que estão no grupo do Grêmio nesse momento, um lateral esquerdo, aí a bronca da torcida é certamente a maior, e um atacante para jogar pelo lado do campo a partir da saída do Soteldo. E não veio. Esse jogador não veio, como não veio o volante, como não chegaram os 2 zagueiros, como não chegou o lateral esquerdo. Aí fica realmente complicado. Começa muito cedo o Campeonato Gaúcho e é óbvio que o time do Grêmio precisa de reforços. Kusevich era uma indicação do técnico Gustavo Quinteiros. Essa situação não está resolvida ainda. O Fortaleza não tem mais a prioridade para contratá-lo, mas o Grêmio não dá aquele salto no sentido de negociar fortemente com a direção do Coritiba. Pelo menos isso não transparece. $1,5 milhão é o valor que o Coritiba estaria pedindo e o Grêmio teria, ao que se comenta, achado exagerado esse valor. O São Paulo rejeitou uma oferta do Grêmio de empréstimo pelo zagueiro Arboleda. Lembrando, Quinteiros sugeriu esses 2 nomes, o Kusevich e o Arboleda, e nenhum deles deve chegar. O AEK da Grécia, aí não é indicação do Gustavo Quinteiros, aí é uma convicção do departamento de futebol do Grêmio mesmo. O AEK da Grécia pede 6 milhões de euros para liberar o atacante Niklas Eliasson, que é um sueco que tem mãe brasileira e tem, portanto, nacionalidade brasileira. Um valor, obviamente, inalcançável por parte do Grêmio. O repórter Marcos Souza, da Rádio Gaúcha, da Zero Hora, hoje, no programa Domingo Esporte Show da Rádio Gaúcha, ele disse que o magnata que comprou o AEK da Grécia na metade do ano de 2024 tem medo da rejeição da torcida caso o jogador seja negociado. Ele tem muito cartaz, percebe-se o Eliasson junto aos torcedores do AEK, e esse é um complicador. O AEK não quer se desfazer do jogador. O empresário do Eliasson é um brasileiro que mora na Dinamarca e ele diz que o sonho era ver o Eliasson formando dupla com
com o Bright White, dinamarquês, que joga no Grêmio. Mas esse sonho, convenhamos, está muito difícil de ser alcançado. O Cruzeiro rejeita as ofertas pelo Marlon, trata-se de uma convicção da direção do clube de Belo Horizonte. O Marlon é titular do Cruzeiro e o Cruzeiro não quer vender este lateral esquerdo. E ainda, ao mesmo tempo em que não chegam os reforços, há o risco da perda de jogadores e o risco maior é em relação à perda do Vila Sante. Talvez o Palmeiras volte com força a partir desta segunda-feira, caso não consiga avançar com Andrés Pereira, que joga no futebol inglês. O que diz a direção do Grêmio diante de tudo isso, diante desse incômodo que toma conta dos torcedores? Temos que acompanhar o movimento do mercado e dar o bote certo no momento certo. Frase de Guto Peixoto, diretor de futebol do Grêmio. O Grêmio não tem dinheiro, não tem recursos para fazer grandes contratações, tem que esperar que o mercado ofereça algum tipo de facilidade. A propósito, Paulo Pelaipe, ex-dirigente do Grêmio, dirigente que fez um trabalho muito bom. Paulo Pelaipe era um mestre na hora de encontrar jogadores, às vezes nomes completamente desconhecidos. Ele tinha a sagacidade de descobri-los e trazê-los para o Grêmio. Essa era a grande marca do Paulo Pelaipe. Deu entrevista para a Rádio Gaúcha, também na manhã desse domingo, e aí, indagado a respeito das dificuldades de mercado, ele deu uma lição. Ele disse, olha, o Cruzeiro, por exemplo, ele contratou quase todos os jogadores que não tinham mais vínculo com o seu clube. O Cruzeiro fez a movimentação no momento certo. Jogadores que não tinham mais vínculo ou cujo vínculo iria se encerrar. Só que o Cruzeiro começou a negociar antes, disse o Paulo Pelaipe, antes do encerramento do Campeonato Brasileiro. Foi assim com o volante Christian, que estava no Atlético Paranaense, foi apresentado ontem pelo Cruzeiro numa grande festa lá do Mineirão, e foi assim também com o meio-campista Eduardo, que era do Botafogo. Começou bem cedo a negociar o Cruzeiro, e aí o vínculo se encerrou, foi lá e fechou o negócio. O Grêmio poderia ter feito isso também, né? Poderia ter feito isso também. Uma das críticas que recai sobre o Grêmio é a demora em enxergar o mercado. Uma ingenuidade. Não, deixa encerrar para aí a gente começar a negociar. Perdeu tempo. Resta como consolo o dinheiro que vai entrar, 8 milhões e 500 mil reais, obtidos com a venda do atacante Galdino para o FC Tóquio, que havia comprado o Galdino, havia adquirido o Galdino por empréstimo na metade do ano de 2024, as metas foram atingidas e agora ele compra, em definitivo, o Galdino, 8 milhões e 500 mil reais que entram nos cofres do Grêmio. Da Argentina veio a informação de que o Tajeres e o Independiente demonstram interesse no atacante Pavon, mas o Grêmio quer receber pelo menos parte dos 20 milhões de reais investidos quando trouxe o jogador do Atlético Mineiro. Muito obrigado pelo seu carinho com esse canal. Até a próxima.